Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque em meio à disputa do Campeonato Brasileiro, tem jogo contra o Vitória no fim de semana, a gente tem notícias envolvendo bastidores do clube. Fabinho Soldado vai ficar, dívidas importantes foram pagas, tem uma diretoria financeira toda diferente e o impeachment, aquele que pode ser confirmado pelo associado, agora já tem data para acontecer. Tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, quando o assunto é investimento digital, a maioria já pensa o seguinte: isso não é para mim, preciso entender muito, acompanhar o mercado todo dia. Deixa eu te falar, você não precisa ser um especialista no assunto para começar. Sabe por quê? Porque hoje as plataformas digitais, elas já fazem o mais difícil por você e te ajudam a dar o primeiro passo com segurança. O MB, o Mercado Bitcoin, está com uma campanha exatamente para isso. Faz o seguinte, abre a tua conta no MB rapidinho, investe a partir de R$50 em qualquer ativo digital. Tem cripto, mas também tem outras opções bem interessantes. Em até 7 dias, você recebe R$25 de crédito na tua conta. Mas só vale se movimentar o valor. Não adianta deixar o dinheiro lá parado que não ativa a recompensa. Fechou? Estamos combinados? Tá aí, o link na descrição para você começar com segurança e sem mistério. Venha para o MB, Mercado Bitcoin. Muita coisa para a gente falar. Vocês já notaram que a gente pouco tem hablado a respeito do campo, das coisas do campo, do trabalho do Dorival, das escolhas táticas? É difícil, né, gente? Difícil, porque tem muita coisa acontecendo no entorno e não tem como a gente deixar de falar. O Corinthians hoje está com uma presidência interina e que está tomando as suas decisões. Né? A equipe comandada por Osmar Stabile está sendo montada, porque o Corinthians precisa de um comando, de um norte. E o que me preocupa é que a gente está falando de um comando momentâneo, transitório, porque ali na frente pode ser que outro presidente ainda assuma. É uma loucura o que acontece com esse clube. Olha, parabéns, fiel torcedor, porque tem que ser fiel mesmo para amar o clube acima de tudo. E claro, né, o torcedor está pouco preocupado com isso, ele ama o distintivo, ama a camisa, ama o clube independentemente de qualquer coisa. Mas é triste, né, que o clube esteja entregue dessa maneira. De qualquer forma, eu não conheço o Osmar Stabile, né? Não sei do que ele pode proporcionar e acho que ele está tentando, né? Acho que ele está tentando porque coube a ele, nesse momento, tomar essas medidas. Vamos lá. Vamos falar primeiro de algo muito importante que estava preocupando a Fiel, que era a possibilidade de Fabinho Soldado deixar o clube. E essa possibilidade ela sempre existe, na medida em que ele é um profissional do mercado, que se valorizou e que já teve alguns assédios recentes. Isso não é de agora. Mas, mais recentemente, o Santos, que está em busca de um profissional para substituir o Pedro Martins, buscou lá, sondou Alexandre Matos, Fabinho Soldado. O Fabinho ouviu o Santos, a proposta do Santos, para ser um diretor executivo lá também. A gente está se aproximando de uma nova janela, né? Não sei qual será o poder de barganha no mercado do Santos, mas de qualquer forma, se está contratando um executivo é porque vai buscar remontar o elenco. Tem a questão do Neymar e tudo mais, mas isso é assunto para o Santos cuidar, né? No que tange ao Corinthians, o Fabinho foi lá, ouviu a proposta e decidiu permanecer. Então, essa informação está confirmada, o Fabinho vai continuar. O Osmar Stabile, mesmo mudando toda a diretoria estatutária, que são dos cargos do estatuto, são os não remunerados, são os abnegados, como a gente chama, eles foram modificados. E já tem alguns nomes novos aí que eu já vou passar para vocês. No que diz respeito ao departamento de futebol, o Fabinho é um profissional remunerado, o Osmar Stabile disse que não ia mexer. Era só o que faltava, né? Mexer naquilo que, enfim, o Dorival recém começou um trabalho, o Fabinho foi até a casa do Dorival, alinhar tudo com o novo treinador, recebeu do Fabinho a confiança para que ele pudesse trabalhar, e aí vocês imaginem, né? Já tem uma instabilidade sem um presidente. Vocês imaginem tirar o Fabinho Soldado, seria extremamente nocivo para o futebol do Corinthians. Então o Soldado, que é o dono do vestiário, é o cara que conversa com o jogador, conversa com a comissão técnica, é o cara que alinha tudo, define logística, define
contratações, luta pelos caras. Esse cara, ele é a pedra fundamental, ele não pode sair dali e o Fabinho vai permanecer. Eu acho que essa é a grande notícia para o torcedor do Corinthians. Outra grande notícia, olha só, a gente está falando de boas notícias também, né? São notícias do extracampo, mas nem todas ruins. O Osmar Stabile, quando assumiu, deu uma entrevista coletiva no início da semana, dizendo que a situação do Corinthians financeira era catastrófica, né? Ele não usou esse termo, mas falou em terra arrasada. Disse que não tinha dinheiro, por exemplo, para pagar uma dívida do Profut, que é um programa de renegociação de tributos do governo federal, que os clubes acabaram entrando e tal, né, de parcelamentos e tal, só que você tem algumas regras a cumprir. E se você não pagasse uma parcela até essa sexta-feira de quase 3 milhões de reais, o Corinthians poderia sair do Profut. Isso seria extremamente prejudicial, porque aí você tem que arcar com juros muito maiores, né? E uma frequência de pagamentos muito maior. Então, por conta disso, esse valor, essa parcela que estava atrasada, tinha que ser paga até essa sexta. Ela foi paga. O Stabile chegou a dizer assim, eu não sei de onde nós vamos tirar o dinheiro, mas pode ter certeza que nós vamos dar um jeito. E deu. Não disse exatamente de onde tirou esse dinheiro, mas pagou esses 3 milhões de reais ao Profut e mais 4 milhões ao Perse, que é uma sigla para um programa lá também de renegociações por conta da pandemia de Covid-19, que atrasou, né, alguns eventos na área do entretenimento, e o futebol foi afetado por isso, né? O futebol parou por 3 a 4 meses, se vocês lembrarem, né? E com isso eles, enfim, permitiram valores mais acessíveis e tudo mais, empréstimos, aquela coisa, descontos, ajustes fiscais aqui e ali e tal. Então, dentro desse programa, 4 milhões o Corinthians tinha que acertar com esse programa, então totalizando aí 7 milhões de reais que foram pagos. Ou seja, o Stabile conseguiu dar um jeito aí para poder consertar algo mais emergente. Ele disse também que o que preocupava era que, apesar da dívida que passava de 2 bilhões e meio de reais, 700 milhões só por conta do estádio, o Corinthians tinha 30 milhões de reais para serem pagos, imediatamente, nos próximos dias. Eram dívidas mais urgentes, emergentes e que precisavam ser quitadas. Então, 7 já foi agora. E por isso ele também mudou a sua diretoria financeira. Eu ia deixar para o fim do vídeo, mas como tem o gancho aqui, eu já vou para esse assunto. Ele acabou tirando todos os antigos diretores e reconduziu o Emerson Piovesan, que, enfim, é uma figura histórica na política do Corinthians. E vejam só, vejam como as coisas funcionam. O Piovesan, o qual não conheço também, mas ele já ocupou esse mesmo cargo na gestão de Roberto de Andrade, entre 2015 e 2017. Então nós estamos falando de profissionais, de pessoas que estiveram presentes também no outro grupo político, né, da Renovação e Transparência, para vocês verem que as coisas meio que se misturam no Corinthians, né? Essas pessoas estão sempre ali. E eu nem questiono aqui, o Piovesan pode ser muito competente no que faz. Só estou falando que, enfim, né, esteve lá, esteve aqui, enfim. Até eu tô olhando a notícia do meu timão aqui, está falando da ligação dele com o Paulo Garcia, que é um empresário que voltou a ter grande influência nos bastidores aí, enfim. Ainda conta com o Roberto Gavioli, esse eu conheço mais, né, porque ele estava recentemente, que reassume o cargo de controller. Eu, honestamente, não sei o que faz um controller, mas faz parte da diretoria financeira. Ele atuou nas administrações do André Sanches, Roberto de Andrade e do Duílio Monteiro Alves. E havia deixado o clube no início da gestão do Augusto, 6 meses depois da gestão ter iniciado. O Rosalá Santoro, vocês viram, né? O Gavioli teve em gestões do Andrés, do Duílio, do Augusto. O Rosalá Santoro, que saiu, ele vai atuar como um consultor financeiro. Então ele volta, é um ministro sem pasta, né? Ele volta sem ter um cargo efetivo, mas continua sendo um consultor, porque o desafio é grande, financeiramente falando, do Corinthians, né? E por isso o Stabile já montou a sua equipe aí que tem a ver com esses nomes. Outros nomes, por exemplo, já definidos no jurídico: Leonardo Pantaleão, que já estava na gestão do Augusto, inclusive, né? No marketing, o Vinícius Manfredi, também recontratado como superintendente, 1 mês depois de ter sido desligado. Que loucura.
Enfim, são alguns nomes novos. Já tinha falado aqui no Vinícius Rodrigues na comunicação, né? No lugar do Thiago Maranhão. São alguns nomes sendo definidos aí pela gestão do Osmar Stabile. Vamos lá. No meio de tudo isso, o impeachment agora, que pode ser sacramentado pelo associado, vai ser realizado no dia 9 de agosto. A Assembleia, com a votação do associado para confirmar ou não o impeachment do presidente Augusto Melo, que está afastado, que foi destituído do cargo, será no dia 9 de agosto. Se eu não me engano, é véspera do Dia dos Pais, tá? É num sábado, véspera do Dia dos Pais. E é curioso, porque o calendário já vai ter retomado, né? Talvez os caras pudessem fazer aí durante o Mundial, que as coisas vão estar meio paradas. Não, vai ser com bola rolando, independentemente de como vai ser. E, gente, daqui quase 3 meses, né? Não, um pouco mais de 2 meses. É isso, um pouco mais de 2 meses. Empurraram lá para frente. Por quê? Não sei. Diante disso, a Comissão de Ética, não por conta disso, mas já tinha pedido, né, solicitou o afastamento do presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, por conta de, enfim, decisões que atrapalhem a imagem do clube. Ele refuta esse afastamento, diz que não tem base estatutária, é só mais um temperinho aí, mais um ingrediente dentro de todo o imbróglio político que vive o Corinthians. E também a Gaviões anunciou a extensão da campanha para a quitação da Neoquímica Arena. Lamentavelmente, nós temos menos de 6% do necessário para a quitação da Arena, que é de 700 milhões, é muito dinheiro realmente, mas o Corinthians, a Gaviões, né, conseguiu arrecadar nessa parceria com a Caixa Econômica Federal 40 milhões apenas. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, mas no que tange 700 milhões, realmente fica pouco. E por isso haverá uma campanha, né, parcerias comerciais, algumas atividades com influenciadores, cantores, fazendo shows, uma corrida que vai acontecer no entorno da Neoquímica Arena, vários projetos aí para arrecadar mais dinheiro até o final do ano, para quem sabe, né, amortizar um pouquinho essa dívida de 700 milhões de reais, que é praticamente impagável, para poder ajudar o clube aí a resolver essa pendência que é a pior possível, né? Depois disso, acho que o Corinthians consegue nadar de braçada aí com todas as capacidades de receitas que tem. Enfim, no meio de tudo isso tem jogo. Tem jogo contra o Vitória no domingo, na Neoquímica Arena. O Vitória está numa situação difícil, enfim, mas nunca dá para desprezar. O Corinthians precisa dar uma resposta também depois da eliminação na Sul-Americana. Pode lhe dar uma condição interessante de tabela no Brasileiro e aí terminar essa primeira parte, né, antes da pausa do Mundial de uma maneira bacana, ali terminar no G6, quem sabe, é possível, e terminar numa boa com o torcedor, né, porque as últimas imagens, as últimas impressões, elas não são nada positivas diante das atuações na Sul-Americana. Então, vamos ver o que acontece nesse domingo na Neoquímica Arena. Nesse sábado eu passo aqui a projeção de time, de escalação e tudo que deve envolver essa partida, beleza? Comenta aqui o que vocês acharam de todas essas notícias, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!